E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer os adolescentes que hitaram antes dos 18 anos. Pois é, para nós do mundo de hoje pode parecer bem comum um novo adolescente surgindo do nada e simplesmente emplacando uma grande música, né? Só que se a gente voltar 40 anos atrás, isso daí dificilmente aconteceria. Na verdade, era quase impossível. Porém, nos últimos 20 anos, nós testemunhamos uma ascensão muito grande de jovens artistas conseguindo conquistar uma popularidade que apenas veteranos conseguem, tá? Então nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco desses artistas e a sua história de hits. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu vou estar trazendo nesse vídeo. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos começar com uma artista aí que precisamos dizer foi um dos acontecimentos da indústria da nova década, que é Billie Eilish. Todo esse estilo único, aquele olhar mórbido dela, tudo relacionado a Billie Eilish é extremamente interessante e único. Billie mistura muita música eletrônica com pop, com eletropop, ela trabalha de uma forma vanguardista e serve muita música artística. Embora também contenha muita influência de hip hop na sua carreira musical, Billie tem uma expressão muito única. Os temas da música da Billie Eilish foram provavelmente o que mais fizeram com que ela se tornasse popular. Ela fala muito sobre relacionamento, só que também ela fala muito sobre saúde mental e desgostos em geral. Isso, de certa forma, conversa muito bem com o público atual adolescente, mas ela fala isso de uma forma muito aberta, que era algo que antes na indústria nós não costumávamos testemunhar, exatamente porque os artistas das grandes corporações, vamos dizer assim, eram obrigados apenas a se apresentar para o mundo de forma perfeita. Então vamos dizer que o imperfeito de Billie Eilish foi o que transformou ela numa grande artista. O primeiro álbum de Billie vem com muitas referências a suicídio, saúde mental, sensibilidades do nosso humor e terror. O segundo álbum dela já caminha para um tom um pouco mais feliz, mas ainda assim mantém todo aquele tom lúdico e diferente que o primeiro trouxe. Atualmente, a Billie está preparando o seu terceiro álbum de estúdio, mas levando em consideração que ela é uma artista desse calibre que a gente testemunha hoje, é muito chocante de pensar que ela tem apenas 2 álbuns de estúdio lançado, né? Ela já faz turnês, para vocês terem uma ideia, em estádios. Então, assim, o nível de artista que ela é hoje é A-list com certeza. Uma outra pessoa aí que também precisamos citar é o Shawn Mendes. Não no nível da Billie Eilish no aspecto de popularidade, mas ele conseguiu muito sucesso ainda adolescente. O Shawn Mendes conseguiu se tornar uma sensação viral agora no extinto aplicativo Vine. Ele usou muito a rede social ao seu favor para impulsionar a sua carreira musical. Seu álbum de estreia, Handwritten, ocupou as paradas de todo mundo em 2015, quando ele tinha apenas 16 anos. Por mais que ele continuou crescendo nos próximos álbuns, né, é bem óbvio que ele conseguiu se tornar um fenômeno muito cedo. E um outro artista ao lado dele aí que nós já vamos começar a falar é Justin Bieber, que conquistou a mesma coisa ainda mais jovem. Antes de Shawn Mendes, o último artista masculino que tinha conquistado hits antes dos 18 anos foi o nosso querido Justin Bieber. Ele conquistou uma carreira estratosférica com todos os seus álbuns de estúdio chegando no topo das paradas. Quando ele tinha apenas 17 anos, ele conseguiu também colocar um álbum de Natal no topo da parada, que é o Under Mistletoe. O disco dele foi tão importante para a cultura pop que até hoje as músicas são referenciadas como marcos da época aí do final do ano. Porém, Justin conquistou muito com a sua era My World, conquistou muito com Believe, conquistou mais ainda com a sua era Purpose e hoje nós testemunhamos ele como um dos artistas mais importantes de todos os tempos da indústria do pop.
Agora, uma indústria que foi extremamente forte, vamos dizer assim, quando se fala em artistas chegando no topo das paradas, foi a Disney, né? A Disney foi extremamente perspicaz na forma que eles trabalharam os seus artistas e lançaram álbuns desses artistas, criando produtos para adolescentes que vendiam igual água. Demi Lovato colocou seu álbum Here We Go Again no primeiro lugar das paradas quando ela tinha apenas 16 anos em 2009. Ela misturou muitas influências de power pop com jazz pop, soul e pop, projetando-a para o mainstream do mundo todo. Demi inclusive descreve esse álbum como um projeto mais relaxado do que o anterior que ela havia lançado, que foi o Don't Forget. Ela explora também letras mais maduras e se encontra como artista. Depois desse álbum, ela lançou um outro grande disco, que foi o Unbroken, que rendeu provavelmente a maior música daquele momento da carreira dela, que foi Skyscraper. Depois disso, a Demi continuou cavalgando, vamos dizer assim, através da indústria e lançando grandes álbuns, e ela não ficou parada no tempo. Cada vez mais ela se tornou relevante e ela furou aquela bolha de simplesmente ser uma artista Disney que estava conquistando sucesso. Ela sim conseguiu um espaço que é só dela hoje. Fica provado isso pelo último álbum dela, Holy Fuck, que simplesmente esgotou o show em todos os lugares que ela foi. Ainda falando de Disney, Miley Cyrus tem que estar aqui na nossa lista, né, gente? O sucesso de Miley como Hannah Montana rendeu para ela ótimos números, mas quando ela debutou solo, ela de fato chegou num patamar completamente novo. Antes ainda dela lançar o Bangers e desconstruir totalmente a sua imagem de perfeitinha Disney, ela conseguiu fazer com que o seu disco Breakout se tornasse seu segundo álbum no topo das paradas em 2008. A futura ex-Hannah Montana naquele momento tinha apenas 15 anos e ela estava sendo, vamos dizer assim, uma das artistas mais importantes da sua geração por conta do seu sucesso. Ela fez tanto Hannah Montana 2 quanto Meet Miley Cyrus, álbuns poderosíssimos em 2007 no topo da Billboard. Agora, uma artista, né, gente, que inventou o molde de cantora pop dentro da Disney foi Hilary Duff, né? E a Hilary também conseguiu fazer um sucesso absurdo. Quando Hilary Duff lançou seu primeiro álbum coletânea, que foi o Best of Hilary Duff, conhecido como Most Wanted, incluiu tanto canções dos dois primeiros álbuns que ela lançou entre 2003 e 2004, além de outras canções que ela lançou ali dentro de filmes e outras coisas da Disney. Esse trabalho ficou em primeiro lugar por 2 semanas em 2005, pouco antes dela completar 18 anos. Só que é bom a gente lembrar que antes dela completar 18 anos, né, quando ela tinha só 16, ela já tinha vendido 5 milhões de cópias com o seu debut álbum Metamorphosis. Então, pensa só na loucura que foi isso. Ainda falando um pouquinho de Disney, mas também saindo um pouquinho da Disney, a gente tem que relembrar provavelmente uma das artistas que deve ser uma das grandes vozes dessa nova geração, que é Olivia Rodrigo, né? Olivia pode ser sim uma pessoa atrelada à Disney por conta de seus papéis dentro ali da televisão, mas a carreira musical dela não tem nada a ver com a Disney. Então por isso que eu falo que é Disney, mas saindo de Disney, porque ela é assinada com a Geffen Records. Mais ou menos o que aconteceu com a Ashley Tisdale na época que ela saiu do High School Musical e assinou com uma gravadora diferente para gerenciar a carreira dela, que não era a Hollywood Records. O primeiro single escolhido por Olivia para ser lançado foi uma música que provavelmente não daria certo nos charts quando nós pensamos em artistas pop há 10 anos atrás, né? Olivia entregou uma música extremamente visceral que pode ser considerada uma balada de piano pop com grandes vocais. Como eu disse, dificilmente essa música irritaria como um primeiro single de um artista pop, só que a Olivia conseguiu transformar essa música num fenômeno. Claro que o TikTok ajudou muito a transformar Olivia Rodrigo na Olivia Rodrigo, mas é óbvio que a música que documenta essas emoções multifacetadas dela, que ela viveu num desgosto, mostrou que a música era muito mais relacionável do que apenas pelos adolescentes. Ela transcendeu isso daí e fez com que pessoas até mais adultas se encontrassem naquilo ali. Driver's License quebrou uma série de recordes, incluindo o recorde no Spotify para o maior número de streams em um único dia, assim como também a música conseguiu liderar a
parada da Hot 100 nos Estados Unidos e fez de Olivia Rodrigo a artista mais jovem a estrear no topo da parada. A música ficou 8 semanas consecutivas no primeiro lugar e conseguiu vender mais de 5 milhões de cópias no seu auge. Ela lançou outras grandes músicas que continuaram emplacando nas paradas, né? Como, por exemplo, Deja Vu, assim como também o seu outro number one, que foi Good For You, que foi super importante para também renascer o movimento do pop punk depois de uma, vamos dizer assim, queda brusca que o gênero viveu nos últimos 10 anos. Então Olivia levou para os charts isso daí, que era um movimento basicamente inexistente hoje em dia. Olivia Rodrigo também conseguiu com seu álbum Sour, o seu debut, um sucesso comercial e de crítica absurdos. Ela inclusive levou 3 Grammys por conta do seu sucesso com este disco. Agora, quando a gente fala de sucesso, de fenômeno, quando a gente fala de tipo assim, chegar num lugar que ninguém nunca tinha chegado, a gente tem que falar de Britney Spears, tá, gente? Sim, Baby One More Time, que foi o primeiro álbum, assim como também o primeiro single de Britney Spears, simplesmente quebrou tudo na indústria da música nos anos 2000. Quando a gente fala de sucesso muito grande, gente, nós temos também que entender que o sucesso da Britney aconteceu numa época que não existia o mundo digital. Era tudo consumido muito com o físico, era tudo muito consumido pela televisão e outros meios de comunicação que hoje em dia são mais obsoletos. Então era muito mais difícil de um artista conseguir vender o quanto a Britney vendeu com o primeiro álbum dela. Então é bom a gente ter essa dimensão, que hoje em dia você vender tipo 1 milhão de cópias é muito mais fácil do que naquela época você vender 1 milhão de cópias. Tá? E a Britney vendeu 30 milhões de cópias com o álbum debut dela. Britney se apresentou como uma colegial que meio que deu errado. Ela liderou a parada da Billboard 200, assim como também a parada da Hot 100 com Baby One More Time. Ela só tinha 17 anos na época. Britney viajou para a Suécia para trabalhar com produtores icônicos como Max Martin, que ajudou a moldar todo aquele som de Britney. Vale lembrar que a música Hit Me Baby One More Time, além de ser apresentada para Britney Spears, que acabou gravando a faixa, foi apresentada para outras pessoas, como por exemplo o TLC, que era um grupo musical muito marcante da época, assim como também os Backstreet Boys, que rejeitaram a música. A Britney ultrapassou os limites dos Estados Unidos, se tornando um sucesso global. Ela era simplesmente a obsessão de milhões de adolescentes. Se a gente faz uma volta no tempo e analisa filmes e séries, nós vamos reconhecer diversas referências a Britney, não apenas de menção do nome dela, mas também de menção dos videoclipes, looks, entre outras coisas. Baby One More Time rendeu para a Britney, por exemplo, indicação de melhor artista revelação, assim como melhor performance vocal pop feminina. Porém, ela não conseguiu ganhar. Quem ganhou, no caso, a melhor artista, foi Christina Aguilera. Então, o que a gente conclui com esse vídeo, né, gente? É impressionante como que a indústria mudou. É impressionante como nós testemunhamos artistas de 2 gerações aí completamente diferentes se tornando adultos e influenciando uma geração completamente nova que está fazendo algo totalmente do zero e extremamente original, tá? Mas ao mesmo tempo, o fato deles serem tão novos na indústria também é algo que fascina a gente. Como eu disse, antes isso não acontecia com facilidade, então vamos dizer que assim, o movimento teen pop que aconteceu no final dos anos 90 mudou para sempre a indústria fonográfica, tá? Comenta aqui a sua opinião sobre esses artistas que eu quero saber o que você tem para me dizer, combinado? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!